E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui a fim de meditarmos mais nessa obra Nosso Lar, de autoria do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez nos reunimos aqui para estudar o livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 3 da obra, intitulada A Oração Coletiva. No último programa, nós comentamos que o André Luiz, ele se esforçou para poder assistir ao que estava acontecendo fora ali da enfermaria onde ele estava. A gente até comentou que o que ele assistiu é o que nós hoje chamamos de live. Ele assistiu num salão, uma tela grande, e naquela tela apareceu a figura do governador de Nosso Lar, orando. Então, nós comentamos que é o que hoje nós fazemos, todos nós fazemos uma live, não é? Depois da pandemia, a live passou a ser um bom instrumento para que a gente continuasse os nossos estudos espíritas, e todos continuaram, não é? Também nas suas religiões, fizeram os seus cultos, os seus estudos, todos através da internet. Então, o André Luiz já relata, através de Francisco Cândido Xavier, que no mundo espiritual já se fazia live. É o governador que ele vai assistir a oração. Então, nós estamos no parágrafo 20, no final do 20º parágrafo do capítulo 3. E começa assim: contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão... Eu acho que era a tela de plasma. Eu acho que tem uma superior a plasma agora, não sei como é que é. Surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando uma alva túnica de irradiações resplandecentes. Essa túnica de radiações resplandecentes, é claro, não é porque foi bem lavada, porque a radiação é dele. Então resplandece, né? Realmente... Ele já aprendeu o brilhe a vossa luz que isso. Jesus nos orientou a fazer. O governador já aprendeu. E alguns outros, como Clarencio e tantos outros bondosos espíritos. Eu vou fazer aqui, vou tecer um comentário, porque nós espíritas sabemos que o Chico Xavier, ele conseguia brilhar no corpo. Eu ia falar isso. Mas não só ele. Tirou do meu pensamento. Mas não só ele. Nós temos uma companheira lá na nossa casa espírita, o nome dela é Dona Silvia Matias. Um abraço, Silvia, se estiver nos ouvindo. Dona Silvia. Dona Silvia, ela trabalhou... alguns anos, não é, como enfermeira formada que era, num hospital, e nesse hospital parece que aconteciam missas, e ela viu, e ela mesmo fala, era tipo o André Luiz, assim, esse tipo de pessoa, muito curiosa, muito ágil, até hoje é uma pessoa, uma senhorinha muito ágil, a gente brinca com ela que ela anda rapidinho, e ela conta que numa das missas como era o nome do padre agora? Fugiu o nome do padre. Deus do céu, um padre nordestino, ele. Ah, meu Deus. Vai falando que eu vou lembrar. Então, esse padre, ela assistindo a missa dele, Dom Helder Câmara. Isso, esse padre que era um padre realmente, um representante de Jesus aqui na Terra, e representante de Deus, um missionário de Jesus, quando ele
ela contava que várias vezes ela viu isso. Quando ele levantava a Eucaristia no alto, ele brilhava, as mãos dele brilhavam. Imagine, que não é só o Chico Xavier, porque essa potência todos nós temos, e em potencial todos nós temos. Não foi à toa que Jesus falou, brilhe a vossa luz. É por sinal que nós temos em potencial esse germen, né, divino dentro de nós. Então todos nós um dia brilharemos também, porque ninguém foi concebido de maneira diferente e com privilégios. Todos somos iguais, todos somos irmãos, filhos de Deus. Uns já aprenderam a brilhar, e brilhar no corpo, que é uma coisa muito difícil. Sai Baba era um outro missionário de Jesus nas terras da Índia. Ele também fazia prodígios, brilhava. O Divaldo conta de uma viagem dele ao ashram de Sai Baba, na Índia, que eles estavam todos num salão, talvez parecido com esse, e o Divaldo conta que antes de Sai Baba penetrar no ambiente, por baixo assim da porta, o Divaldo viu uma luminosidade imensa, e a luminosidade só crescia, e demorou um pouco para Sai Baba adentrar ao salão, porque também já havia aprendido a brilhar como Jesus nos ensinou. Mas para que essa luz ela aconteça, não é para gente, não tem conta, né, para pagar, não, para ela brilhar. É o amor, é a misericórdia, é a bondade. O Divaldo relata em algumas situações que o Chico, aquele paletó um pouco surrado, coitado, depois das reuniões, saía tampando, e em reuniões assim fechadas, o Divaldo, quando tinha oportunidade, em suas férias, o Divaldo sempre trabalhou, e ia para Pedro Leopoldo, né? A gente brinca lá, ia pedir a benção ao Chico. E tantos outros, né, na sabedoria. E aí, chegando lá, às vezes nas reuniões e participando, o Chico tentava tampar com o seu paletó a gola, mas a luz saía. Porque uma coisa, quer dizer, brilhar já é complicado, para nós já está meio complicado, né? Brilhar. Só se a gente tomar um banho bem tomado, mas não é o caso, estou falando brilhar. Mas brilhar já é complicado. Agora, o brilhar no corpo, que a Teresa está colocando, é como se você fechasse um ambiente e ligasse a lâmpada e do lado de fora alguém visse a luminosidade de dentro. Tem que ser muita lâmpada, muito LED, muita potência, muita. Então é isso. Então ele brilhando no corpo, e ele tampava o paletó e a luz saía. O Divaldo conta que a luz saía muitas vezes. Como você bota a gola no pescoço, ela ia saindo e ele ia fechando delicadamente para não mostrar. E em ocasiões também, emendando o raciocínio, o assunto, e saiu da reunião, alta madrugada, né? O Chico praticamente não dormia. E aí saía com o Divaldo contando pelas ruas de Pedro Leopoldo, e o Divaldo, que cheiro bom, Chico, que perfume gostoso. Meu filho, são as laranjeiras aqui em Pedro Leopoldo, né? Cheiro, mas não era nada, era ele. E o Divaldo olhou, não tinha laranjeira nenhuma. Chico, é você, Chico. Não, meu filho, e aquele brilho, não, se fosse eu, era Detefon. Ele falava assim. Ele brincava. Então, brincava. Então, é o brilho natural, porque aquilo já é o natural daquele espírito, né? É aquele espírito que já aprendeu realmente a servir a Jesus. E já é automático dele. O que nós estamos pensando em querer, nós estamos querendo. Ele já aprendeu a amar como Jesus amava. Porque nós ainda estamos na escola do amor. Mas o problema é que a gente quer amar do nosso jeito. Mas Jesus falou que é para a gente se amar como Ele nos amou. Aí é um outro patamar de amor. Mas nós vamos chegar lá. Vai demorar algumas encarnações, não é? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se a gente puder continuar na Terra, a gente continua. Se não, vamos para outra escola planetária. E aí, continuando a ler o parágrafo, André Luiz continua. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Teresa, 72 figuras, eu anotei aqui, são 6 ministérios no nosso lar. Isso. Né? Nós vamos ver isso depois. Cada ministério tem 12 ministros, então são 72. E 12 nos lembra o quê? O colégio apostólico. Apostólico, né?
Então são 6 ministérios, e cada ministério com 12 ministros. E aí a gente vai começando a reparar a organização que tem nesses lugares. Nós estamos falando de uma colônia na periferia do umbral. Mas em vários relatos do André Luiz posteriormente, nós vamos ver outros postos de socorro nas zonas realmente de umbral, onde há os postos de socorro, né? Para socorrer aqueles mais imediatamente, que seriam as UPAs. Só que lá funciona. Então, para socorrer imediatamente aqueles espíritos, e aí também nós vamos ver a organização desses lugares, a disciplina, a obediência que é, como deveria ser aqui, né? E aí o André Luiz vai ter outra surpresa. Ele relata: altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Ele chama o governador de velhinho refulgente. Ele chama o governador de velhinho abusado, né? E brilhante, velhinho brilhante. E outra coisa, por que ele está espantado? Porque o Clarencio tratou ele como se fosse uma pessoa comum de nosso lar. Não é porque é ministro, não é porque o que o André Luiz tinha como cidadão encarnado e materialista que era, ele aprendeu que aqui na Terra, aqueles que ocupam cargos superiores têm toda uma pompa, tem toda uma reverência para chegar até eles, tem todo um ritual, vamos assim dizer, um protocolo. E lá ele vê que aquele que o recebeu lá nas trevas, né, onde ele estava, lá nas zonas em trevas, não, nas zonas inferiores, o mesmo que o recebeu lá, agora está lá no lugar de ministro. E ele fala, Tereza, que foi surpreso comigo, olha lá o Clarencio, foi ele que foi me buscar, como se fosse assim. Pode? Mas aí que tá, ele é ministro justamente porque ele vai lá nas zonas inferiores, porque senão ele não era. Aí que tá o contrário daqui. Nós vamos ver futuramente aqui que quem mais trabalha do nosso lado, adivinha quem é? Quem mais trabalha e não tira férias é o governador. Aí a gente vai vendo que nisso a gente ainda está bem diferente. Tereza, aproveitando, no parágrafo anterior, que foi no nosso programa, acho que anterior, o André Luiz fala assim: quando o André Luiz chega lá no local da Assembleia, né, ele fala assim: ninguém parecia dar conta da minha presença. Todo mundo concentrado. Parece... Eu até coloquei aqui uma interrogação do lado da anotação do livro. Parece que ele se incomodou com essa falta de atenção que deram a ele. Sim, ninguém parecia dar conta da minha presença, ninguém me notou. Eu sou o doutor fulano de tal. Né? A gente sabe que não é o nome dele não era André Luiz, na encarnação última. Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o cara. E realmente era o cara, é um grande pesquisador médico, mas no plano espiritual... Não é o que você foi. Isso nós vamos começando a aprender aqui nos detalhes. Não é o que você foi, é como você foi. Como você foi gari, como você foi presidente da República, como você foi médico, como você foi dentista. Dona de casa? Dentista também, tá? Dona de como você... mas eu tomei conta de 8 filhos. Como você tomou? Como você fez? Como você cuidou? De que jeito que você fez? Porque Jesus era carpinteiro. E um carpinteiro numa aldeia humilde, no meio de um deserto, Nazaré, que tinha um poço de água onde sobrevivia. Até porque só tinha Nazaré porque tinha um poço de água. Ele era humilde carpinteiro. O governador da terra. O ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia. O construtor e governador da terra. Gente, a Terra está girando agora, em rotação e em translação. Só pesquisar lá na internet, no Dr. Google, ele sabe. Está lá e nós não estamos parados, ninguém está girando aqui, está parado. O Sol não desce, não sobe, o Sol está parado, quem desce, sobe e gira é o planeta. A distância da Lua para a Terra, tudo isso, o livro que a Tereza citou, eu acho que foi no último programa, ou no penúltimo, A Caminho da Luz, leia lá. Então, a importância de nós...
atentarmos para esse detalhe que ele coloca. Ele não coloca à toa aqui. Ninguém parecia dar conta da minha presença. Ele magoou. Eu acho que ele magoou aqui. Um pouquinho, coitadinho. Que ninguém notou. Mas quando ele imediatamente falou, olha lá o Clarence, como se fosse assim, foi ele que foi me buscar. Eu não sei se ele falou isso, ele não botou aqui. Foi ele que foi me buscar no umbral. Ele está lá, ele está lá. Mas ele está lá em cima justamente porque destaque. Ele só está em situação de destaque porque ele vai buscar as pessoas. Ele serve. Isso. E é o que a Tereza falou em alguns programas passados também, da rainha Isabel de Portugal, que foi rainha e que no plano espiritual chefia caravanas que vão às zonas umbralinas, né, de dor e sofrimento, nas trevas, como Jesus coloca, de sofrimento, de ranger de dentes, é jogar redes. O Divaldo conta, lembrei, em uma palestra que é homenagem a Pedro, o pescador, o apóstolo, jogam redes fluídicas. E os espíritos que conseguem pegar essas redes, todo mundo penta. Tem espírito que nem quer pegar. Se revolta porque estão lá pegando. Mas cada um é cada um. Quem consegue é porque de alguma maneira já está com um tipo de arrependimento do que fez. E quer mudar. E ela que vai lá. A incursão que chefia é ela. Isso. Então, continuando, o André Luiz está espantado com o que ele está vendo, com aquele que o ajudou, que talvez ele, como trabalhador da medicina, né, ele deve ter achado que era o chefe dos padioleiros, e quando ele chega lá, ele olha e vê que ele está numa posição de destaque, junto do governador. Parágrafo 21. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Live. Louvemos o coração invisível do céu. Tereza, rapidinho, só para perguntas, compreenderam que minhas perguntas não se fariam esperar. Isso aqui também, a gente tem que atentar para isso aqui. O André Luiz, como nós estamos sempre comentando, é um espírito interessado, pesquisador, está sempre perguntando, questionando, e é assim que tem que ser. Foi assim que Kardec foi o escolhido para codificar a doutrina espírita, claro, pela sua inteligência, sua moral e pelo seu senso, vamos dizer assim, científico de pesquisa, de perguntar, de questionar, e de quando vê o que é o certo, o óbvio, não relutar contra isso, né? Então, quando nós nos adentrarmos a uma casa espírita, que perguntemos, sim, que paremos, por favor, eu estou com dúvida aqui, não tenha vergonha não tenham vergonha de jeito nenhum de perguntar qualquer coisa. Eu não sei o que é reencarnação, eu não sei o que é pluralidade. Não, tem que perguntar sim. E a obrigação nossa, de todos nós, é explicar. Porque numa reunião espírita séria, não é? em que as pessoas se comprometem a fazer um estudo sério, os espíritos são trazidos ali, e muitos espíritos são trazidos, né? Nós temos essa informação, a evangelização, espíritos já maduros, porque as dúvidas que crianças têm, eles também têm. Então que nós perguntemos sim, porque muitas vezes nós que respondemos, que possamos responder, primeiro, respondamos baseado no que os livros dizem, né? Os livros sérios, a obra básica, as psicografias de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Franco, de Dona Ivone do Amaral Pereira, só aí já vão mais de 500 livros, mais de 600 livros. Então, é que nós respondemos baseado, mas que lembrando sempre que nós estamos respondendo não só aquele que está perguntando, mas a inúmeros espíritos também. Então, perguntemos. É interessante nesse parágrafo que nós acabamos de ler, é como os habitantes de nosso lar se referem a Deus, o coração invisível do céu, porque Jesus vem nos trazer a notícia de que Deus é criador, mas é Pai. Deus é amor.
a nossa conversa com Deus não deve ser a conversa que a gente tem com um chefe de repartição, com alguém que é ministro temporário de algum lugar, que é prefeito, que é vereador, não. Deus é Pai e é um coração que governa o mundo, não é um cérebro, é um coração, como Jesus nos ensinou. Deus é o nosso Pai de bondade, de amor, de justiça. Então, os habitantes de nosso lar já têm essa noção. E é interessante, o enfermeiro fala para ele, agora na hora da prece, nós vamos louvar o coração invisível do céu. A doutrina espírita, ela nos ajuda a mudar o nosso ponto de vista com relação a Deus e à vida. Porque o Deus que nos é apresentado no Velho Testamento é um Deus do exército, é um Deus da luta, é um Deus da vingança, é um Deus muito humano, muito parecido conosco. E a gente sabe que não pode ser assim. Mas naquela época era o Deus que aqueles espíritos encarnados, que talvez nós estivéssemos lá, poderíamos entender e louvar o Criador de todas as coisas. Jesus vem inaugurar na Terra um novo ponto de vista de Deus. Ele nos apresenta o Deus Pai. E aqui esse enfermeiro fala para André Luiz que agora, na hora do Ângelus, é a hora de louvar o coração invisível do céu. Olha que imagem bonita, não é? Que quem governa o universo é um coração, porque senão a gente, na hora da nossa oração, a gente pode ficar, e a gente costuma fazer isso, ou dá ordem, a gente ensina para Deus o que é para fazer, e a gente não espera a sua resposta, a gente dá ordem, não quer nem saber da resposta, mas a gente precisa aprender que a mesma conversa que a gente tem com quem a gente ama é a conversa que a gente tem que ter com Deus. É aquela conversa sincera e amorosa, entendendo que Ele é um Pai e que tudo que Ele permite que nos aconteça é para o nosso bem, mesmo que a gente ainda não consiga entender isso. Mesmo porque a nossa visão é uma visão muito acanhada. A nossa visão de vida é a visão que a gente tem do berço ao túmulo. Mas a gente é muito mais do que isso. E Deus conhece todas as coisas. Jesus, o nosso anjo guardião, ele conhece o motivo de por que a gente está passando por aquela situação difícil, o porquê de uma traição, o porquê de uma falência, o porquê de uma enfermidade. Então, a doutrina espírita vai nos ajudando a desenvolver a fé em Deus, porque fé a gente tem que aprender a traduzir como confiança, fidelidade. Né? A gente vê às vezes assim em alguns carros, Deus é fiel. Claro, nós é que temos que aprender a ser. Ele, claro que ele é fiel a nós. Ele é um pai fidelíssimo. Agora nós, enquanto seus filhos, precisamos aprender a confiar nele, a ser fiel a ele, né? Então a gente agora precisa botar nos nossos carros também, eu acho assim. Precisamos ser fiel igual a Deus, porque por enquanto ainda nos está faltando essa confiança. Por isso, no dizer de Jesus, que a nossa confiança em Deus era menor do que a menor das sementes da natureza, que é a semente da mostarda. Mas aos poucos, com as nossas vivências, com as nossas experiências na encarnação, nas várias encarnações, essa sementezinha de confiança no amor de Deus, ela vai crescendo a cada dia, se nós permitirmos, porque isso também depende de nós. Qualquer lavrador sabe que para a semente frutificar numa árvore, ele precisa de adubo, né? Que Deus nos abençoe. Continuaremos no próximo programa sobre as descobertas do Espírito André Luiz no mundo espiritual. Deus abençoe a todos os ouvintes e suas famílias. Que Deus nos abençoe, lembrando sempre que sem suor de plantio, a colheita é um sonho. Que Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.